extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus que mais uma vez estamos aqui ao seu lado, entrando na sua casa, abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, né? A paz do Senhor. Está no ar o nosso programa A Paz no Seu Lar.
agora, como nós vamos falar, o pastor Paulinho vai ler aqui um texto da palavra de Deus, e depois nós voltamos orando pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado por você abrir suas portas numa manhã de domingo. Como nós estamos falando, o pastor falou bem no início, sobre o amor, estamos vivendo um período em que é comentado, é falado, é poetizado. Se a gente tivesse que juntar todos os escritos que falam sobre o amor, não daria. Muitos têm escrito sobre o amor. E é um texto na Bíblia que ele é bem sucinto e ele é bem resumido em relação a esse assunto, e ele expressa as faces do amor, que é 1 Coríntios 13. Nós vamos ler, depois nós vamos aqui conversar um pouco sobre a questão do amor. E 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a veracidade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas o amor vai sobressair de tudo. De tudo isso aqui, só fica o amor. Não é em vão que o próprio Deus resumiu, ou seja, Jesus resumiu os 10 mandamentos, podemos dizer, na palavra amor. Quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. O segundo, ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Então, resume na palavra amor. Resume-se realmente a vida em amar ao próximo, em amar a Deus. O amor está superior a tudo. O problema é que a dificuldade, mesmo fazendo isso, a dificuldade é pôr em prática esse amor. Porque, esse amor, né? Uma coisa é você falar de amor, outra coisa é você viver, você pôr em prática o amor a Deus em primeiro lugar. As pessoas deixam Deus, ele manda buscar primeiro o reino dos céus, isso mais será acrescentado, ele deixa Deus em segundo plano. Se der, eu vou para a igreja. É uma história, se der eu vou ser um dizimista, se der eu vou lhe ajudar. E onde é que fica o amor? É aquela história, se eu puder, não é? Quer dizer, ele não tem coragem de tirar de si. Jesus já pensou, disse assim, ele resumiu da sua própria vida para nos salvar. Isso é expressão de amor. De amor. Quer dizer, então amor é se dar, é sofrer por uma causa, é estar junto, é aguentar, resistir. Porque é muito fácil eu dizer, Paulinho, que te amo na hora que está tudo bem, na hora que tu está com saúde, na hora que tu está com dinheiro no bolso. Agora eu quero ver você, na realidade, o cara com problema, e você, na realidade, continuar amando e ao lado dele ou dela, né? Para poder estar ali, suportando. É por isso que muitos casais, por exemplo, vivem 30, 40, 50 anos, até mais. Por quê? Porque ele aprende a amar, e quem ama, perdoa. Não é? Como ele diz aqui, as facetas do amor, né? Ele perdoa, ele não ensoberbece, ele não se torna ridículo, não ridiculariza ninguém. Então o amor, ele tem suas faces. E é interessante, pastor, a gente pensar que
a Bíblia é muito expressa, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, amou o mundo de tal maneira. A palavra tal, ela não tem tradução. É ilimitado, né? É ilimitada. Não tem, quando eu não tenho mais expressão de como falar, aí eu chamo de tal, né? Isso aí não tem compreensão. E ele manda o que ele tem de melhor, que é o seu único filho, para que ele passasse por todo aquele processo para mostrar o amor. E mais impressionante é que lá na cruz, nas últimas palavras, nas 7 últimas palavras que Jesus fala, ele olha naquela situação que ele estava muito quebrado, hematomizado, sentindo dores, né, calafrios. Ele não olha para aquele homem que está do seu lado e diz: hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. E olha para toda a humanidade e diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Não pode existir uma maior expressão de amor quando alguém injustamente está sofrendo, quando alguém está com dor, no ápice da sua dor, ele vai olhar e vai pedir ao Pai que não leve em conta aquele ato tão brutal, aquele ato tão desumano que fizeram tão com ignorante, ele, tão ignorante, assim, né? Que fizeram com ele. Tem um autor chamado Augusto Cury, é o autor mais lido hoje no mundo e o mais lido no Brasil, o autor de 44 obras, títulos. Quando ele estava nos Estados Unidos, pastor, fazendo uma tese, um doutorado que ele terminava, e ele então estava estudando sobre a mente humana, a compreensão da mente humana. E ele fez uma coleção de grandes homens, mas aí ele naquela época, falou sobre os grandes homens, os inteligentes, que se sobressaíram na humanidade, mas aí ele resolveu falar sobre um homem que ele chamou de medíocre, que seria Jesus. Ele disse: eu vou falar sobre um medíocre, aquele que não tem expressão, aquele que foi inventado, mas mesmo assim eu vou estudar um pouquinho a mente dele. E o Dr. Augusto Cury começou a estudar. Ele não tinha escrito nenhum livro, mas ele era uma tese de doutorado. Quando ele chega exatamente nessa passagem da cruz, ele como médico, ele sabe que quando a pessoa está com dor, ninguém com dor, pastor, quer nada. A gente quer se recolher, a gente quer que a passar dor dor. Se você está com dor, vamos fazer uma viagem. Não, vamos adiar. Olha, eu tenho uma comida aqui maravilhosa. O cara está com dor. Quer dizer, não deixe, por favor. Eu não quero ninguém conversando comigo, eu quero que feche. Me dê um comprimido. E o doutor Augusto, quando chegou neste momento, quando ele vê o Jesus no ápice da sua dor, todo hematomizado, e o cara ainda dizer: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Quando ele ouviu isso aí, ele se caiu aos pés de Jesus. Aí a primeira coisa, primeiros 4 livros do Dr. Augusto Cury, é a quadrilogia de Jesus: o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre dos mestres e o mestre da razão. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro sobre essa quadrilogia do Augusto Cury, você vai ficar maravilhado do ponto de vista científico de um médico, quando ele diz: ninguém pode, não tem explicação para o amor desse homem, né? E nós chegamos hoje, na atualidade, e alguma coisa está errada, pastor, porque nunca o amor foi tão falado nas novelas, nos livros, nos filmes, e as pessoas estão confundindo amor com libertinagem, estão confundindo amor com sexo, e o que a gente mais vê é a apologia ao sexo de forma ilícita, antibíblica, e usando expressões de amor. Aqui existe amor quando nós estamos vendo apenas carne, apenas desejo. O C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Quatro Amores, um livro muito bom, e ele faz expressão sobre os amores humanos. E é interessante, pastor, a gente parar um pouquinho e pensar: o que está acontecendo com o mundo com relação ao amor? Porque é muita violência contra a mulher, contra a criança. Aqueles que dizem que vivem juntos, que ama, de repente o cara sai, espanca a mulher e mata. Todo dia, a cada 5 minutos, uma mulher é espancada nesse país.
E a cada 7 minutos uma mulher é morta neste país. Então, o tratamento que é dado às mulheres nos talibãs, totalmente a mulher não pode andar, a mulher não pode dirigir, a mulher não pode falar, a mulher não pode estudar, não pode fazer faculdade, a mulher tem que ficar a 3 metros do marido. Que amor? Que distorção é essa, pastor? Como é que o senhor vê essa distorção do amor? Se nós vimos aqui que o amor é exatamente o contrário, o amor ele é justiça, o amor ele é decente, ele é obediente, ele não se soberbece, ele é benigno, ele é sofredor. E diante do quase atual do mundo, pastor? Mas se você resumir, se nós analisássemos bem, o próprio Jesus o crucificaram, porque exatamente ele veio pregando este amor prático, né? Depois, quando ele foi lá conversar com a mulher, aquela mulher prostituta, e assim por diante, né? Quer dizer, pega em adultério, quer dizer, quantos casos ele deve... Rapaz, não, isso não é normal. Como é que pode ele, né? Ele demonstraria amor ao perdido. Ele chega para Zaqueu, que era conhecido na cidade como um corrupto, né? E aí ele manda dizer que vai almoçar na casa dele, né? Hoje convém pousar na casa dele, quer dizer, então, aí o cara chega lá, o cara se arrepende, porque quando Jesus chega com o amor de Deus, o amor perfeito ao perdido, ao oprimido, né? Como ele faz com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, que vamos para dentro de casa, mais perto, né? O apóstolo Paulo, que era um perseguidor, e ele vai na realidade e fala com Paulo, diz, Paulo, por que tu me persegues, né? Aí diz, Paulo já se converteu na hora, Senhor, o que queres que eu te faça? O próprio Deus falando com ele, então, o próprio Jesus ali, e a gente sabe muito bem que ele conhecia bem Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus, então ele conhecia. Então vejam só, é isso porque onde tem o amor, e é por isso mesmo que Jesus foi crucificado, por esse amor que nós estamos pregando aqui, que é amor ao próximo, amor ao irmão, ao perdão, porque se analisar, Lucifer foi expulso do céu exatamente porque ele faltou o principal, o amor, o perdão, a comunhão, o egoísmo é que faz com que você odeie, que você inveje, que você queira ser mais importante, quer dizer, então, isto que é que você... O problema hoje do relacionamento entre as pessoas, por causa disso, os casais se separando, as famílias destruindo, porque no lugar de você perdoar, de você amar, você vê logo as coisas sempre... eu louvo o Senhor porque Deus tem colocado no meu coração uma coisa nesse sentido de amar, de perdoar, de ouvir as pessoas primeiro, né? Ouvir um lado, ouvir o outro. Por que fulano fez isso? Por que fulano disse isso? Por que a pessoa disse isso? Eu tenho que ouvir ele primeiro, sim, não é? Para me ouvir e saber, ele tem seu motivo, mas eu tenho que demonstrar o amor por ele e perdoar. Você sabe muito bem quantos casos nós já passamos. Então o segredo, irmão, está na vida de bom relacionamento, não só dentro de casa, sua esposa, mas com amigo, com família, com funcionário, com empregado, com patrão, não é? Quer dizer, você na realidade, tem gente que não fica nem muito tempo na empresa, porque ele não aprende a amar o seu superior, o próprio trabalho que ele vai fazer. Porque ele vai dizer aqui em 1 Coríntios 6,14, que tudo que a gente fizer, seja feito com amor. Feito com amor. Então você vai trabalha com amor, com prazer, né? Então é muito importante. Até tem uma frase que diz o seguinte, olha, a vida consiste em você amar o que faz e não fazer o que ama, né? O que eu amo muito é fácil fazer, eu gosto de fazer, isso é muito bom. Eu quero ver você gostar, você na realidade consistir em fazer aquilo, fazer aquilo, mesmo que você não gosta, mas você faz com amor, porque amor. Foi pedido, foi falado, não, rapaz, para servir eu vou fazer. Eu até não gosto de fazer isso, mas para lhe ajudar, para lhe servir. Tem uma frasezinha para a gente concluir aqui, de um casal, você conhece, que foram comemorar os 50 anos de casado, né? E perguntaram a esposa, a ele, o que ele dava, o que ele sentia com aqueles 50 anos de casado. Ele disse, olha, todos os dias eu corto o bico do pão e passo manteiga e dou para minha esposa, todo dia, porque eu sei que ela gosta do bico do pão, então todo dia eu faço isso, né? Aí perguntaram para ela, e a senhora, o que diz? Ela disse, ora, eu
são 50 anos que eu perdoo ele porque eu comi esse pedaço de pão, porque ele gosta de me dar. Entendeu? Quer dizer, então, tantos anos comendo aquele pedaço de pão. Ela detestava o bico. Detestava o bico do pão. Ele né? gostava do bico que servia para ela. E na realidade, mas porque ele dava com amor, ela recebia e comia e perdoava. Entendeu? Então, amar é suportar, amar é servir, amar é muito mais do que isso, né? É viver a vida, né? Em Colossenses 3,14 ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então a Bíblia diz: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Em que consiste a perfeição? No amor. Quando a gente aprende a amar, a gente aprende a estar no caminho, na direção da perfeição. Agora, amar só quem nos ama, não. Gostar só de quem gosta da gente, não. Porque Jesus disse que se eu não exceder os escribas e fariseus, ainda não é o amor de Deus. E Lutero, na súmula dele, ele vem dizendo que o homem, ele é mau, 100% mau. E se ele fizer alguma coisa boa na vida, foi porque entrou nele o amor de Deus. E Jesus disse: se teu inimigo tem fome, dá-te de comer. Isso é ato de amor. Então, né? Isso é de amor, porque o amigo é muito fácil você fazer. Agora, se teu inimigo tem, né? Então, por isso é que nós, na realidade, daqui a pouco nós vamos orar, né? Nosso tempo já está aí limitando aí. Orar para que Deus desperte em nossa mente, em nosso coração, verdadeiramente viver o amor, pôr em prática o amor ao próximo, que é o que Jesus nos ensinou. Exatamente. Aqui em João 4,19, ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, encerrando este versículo, ele é um versículo de consciência. Nós temos que ter esta consciência. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não éramos dignos do amor dEle, porém, Ele assim nos amou. E nós devemos amar as pessoas, devemos amar os nossos pais, os amigos, o nosso cônjuge, nós devemos amar a igreja, amar a palavra, principalmente, amar a palavra, amar a Deus. Porque tudo isso, primeiro Ele nos amou. Amém. Amém. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Ok, então nós, como falamos para você, queremos orar, nós queremos orar pela sua casa, pela sua família, e que você, na realidade, todo dia exercite esse amor, esse bom relacionamento, e a oração é a base, né, de você falar com Deus. Ore comigo. Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, Jesus. desperta em nós cada dia o amor ao próximo. Amor ao meu irmão, amor à igreja, amor àquilo que fazemos, Senhor. O amor acompanhado do perdão. Senhor, que eu sinto o amor agora por aqueles que estão oprimidos, cansados. Aqueles irmãos que têm familiares agora que perderam aí em desastres, como ali em Recife, Pernambuco. Eu lembro, Senhor, da humanidade também de outros países, como a Venezuela, nossos irmãos lá, que estão passando dificuldade. Enfim, aqui do Brasil, Senhor, precisamos de sabedoria para administrar a igreja, administrar, Senhor, aquilo que os Senhores colocam em nossa mão, as empresas, os negócios, administrar, Senhor, o nosso país, abençoa nossas autoridades, Jesus. Senhor da glória, eu abençoo todos os casais que vão estar na igreja hoje, que possa despertar neles o amor, aos jovens, aos familiares de um modo geral, Senhor. Nos abençoa, nós que fazemos a igreja, Deus é Espírito, nossos pastores, Senhor, que nós possamos aprender a perdoar e ter comunhão e servir. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, abençoa nossos projetos da Rede Moriá de Rádio. Amém. Também, Senhor, meu Pai, nossos programas de TV. Nos usa pela Tua graça. Abençoa todos que fazem essa programação.
enfim, todos que nos assistem, que a bênção de Deus seja nesta casa, dando a paz, dando a saúde, dando a comunhão, dando o Espírito Santo, o Consolador e o amor de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Assim seja. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor, e até domingo, hein? Domingo nesse horário, estamos de volta, se assim Deus o permitir. Amém.